A inteligência é a capacidade que nos permite adquirir conhecimento, perceber o mundo e lidarmos com os desafios que ele nos apresenta. Mas como se mede a inteligência? É importante começar por dizer que medir a inteligência não é uma tarefa fácil, e a principal razão é que nós não conseguimos observar diretamente a inteligência. Para se avaliar a inteligência, nós temos de inferi-la através de comportamentos que nós conseguimos ver e medir, como as respostas que as pessoas dão em testes que são pensados especificamente para se avaliar a inteligência de alguém e depois comparar os resultados das respostas com os resultados de grupos de pessoas. Os testes criados para medir inteligência incluem normalmente diferentes tarefas em diferentes áreas, como por exemplo habilidades linguísticas, lógica e matemática ou espacial. As tarefas passam, por exemplo, por resolver problemas de matemática, séries de números, definir palavras, analogias, antónimos ou sinónimos de palavras, identificar padrões, sequências lógicas, resolver puzzles, entre outros. Podemos dizer que o primeiro teste que mediu a inteligência de uma forma consistente e confiável foi criado em 1905 por dois psicólogos franceses, Binet e Simon. O objetivo deles não era propriamente medir a inteligência, mas sim encontrar uma forma de conseguirem identificar ou prever quais as crianças que teriam maiores dificuldades na escola. A ideia deles era a seguinte: a inteligência aumenta com a idade, então as crianças que conseguissem responder a perguntas que eram pensadas para crianças mais velhas não teriam dificuldades na escola, mas as crianças que só conseguiam responder a perguntas criadas para crianças mais novas iriam ter dificuldades a acompanhar as matérias. Os resultados do teste de Binet e Simon davam acesso ao que eles chamaram de idade mental. A idade mental poderia corresponder ou não à idade cronológica da criança. Nos Estados Unidos da América, em 1916, Lewis Terman fez uma revisão e expandiu o teste de Binet e Simon. Aplicou-o também a adultos e criou uma nova forma de cotação. Em vez de se obter como resultado a idade mental, obtinha-se um quociente de inteligência, o QI. O avanço na avaliação da inteligência deu-se com os trabalhos de David Wechsler, quando em 1939 publicou o primeiro teste de inteligência desenhado especificamente para adultos, o Wechsler Adult Intelligence Scale, conhecido como VICE. Wechsler descartou a noção de um quociente de inteligência e a nova forma de cotação passou a ser através de distribuição normal. Hoje em dia, apesar de ainda se falar muito em QI, na verdade a grande maioria dos testes de inteligência já não são baseados em um quociente de inteligência, que é apenas um número. Abrimos um parênteses para dizer que neste vídeo não vamos explicar o que é uma distribuição normal. Nós já fizemos um vídeo apenas a explicar este conceito. Deixamos o link na descrição para quem quiser saber mais. Atualmente, os psicólogos têm a opção de escolher entre vários testes de inteligência. Um dos mais importantes continua a ser o de Wechsler, a VICE, que já referimos, a VISC, que é o teste de inteligência para crianças, e ainda uma terceira versão para crianças em idade pré-escolar. Nestes testes são avaliadas várias competências, nomeadamente vocabulário, compreensão verbal, aritmética, itens que avaliam se a pessoa consegue identificar semelhanças, séries de números, entre outros. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.